As notícias aqui do Teleprompter são elaboradas por quem? Pelo Bruno Dames, também conhecido como Bruno Dames. Né? Neymar Zete. O cara obcecado pelo Neymar. Então vamos lá, porque meu amigo ou minha amiga, a primeira notícia que nós temos aqui é o seguinte: Hugo Souza, que evidentemente que você acompanha futebol, sabe que ele é o goleiro do Corinthians, ele denunciou ter sido alvo de ofensas racistas durante o jogo de ontem contra o Rosário Central, lá na Argentina. Para variar, né? Argentina, hein? Que coisa, né? O Hugo Souza, ele afirmou, cara, que o problema é recorrente quando clubes brasileiros jogam lá na Argentina. E segundo o Hugo, cara, ele foi chamado de macaco, de mono e negro de merda durante toda a partida. Vamos ouvir então o relato aí do Hugo Souza. Acho que o meu discurso vai ser muito parecido com o que eu falei depois do jogo. Toda vez que a gente joga aqui acontece isso. Eu acho que muito explícito. Não só eu ouvi, todo mundo que estava perto do gol ouviu. Aconteceu desde o início do jogo, do aquecimento, já estava acontecendo. E os jogadores até me pediram desculpa pela atitude da torcida. E externar aqui o meu agradecimento a eles, porque não foi uma atitude dos jogadores da equipe do Rosário, foi uma atitude da torcida, que infelizmente acontece com frequência e a gente tem que tentar se manter focado no jogo para que isso não afete. Não sei o que passa na cabeça deles. Não sei se eles acham que eles são mais do que a gente, são mais humanos que a gente, são melhores do que a gente. Mas eu espero que um dia isso mude de verdade e que eles possam pôr a mão na consciência e entender que eles não são melhores que ninguém. E que todo mundo aqui é ser humano, tá todo mundo lutando pelo que quer, pelo que sonha. E eles estão fazendo a festa pelo time deles. Quando eles forem lá no Brasil, a nossa torcida com certeza vai fazer uma festa até melhor. Mas não vai acontecer isso. Então eu espero que alguém, a Conmebol, possa se movimentar para que isso um dia acabe de verdade. Não há nenhum motivo para se duvidar do Hugo Souza. Não há. Porque a gente sabe, lamentavelmente, como as coisas funcionam nos estádios na Argentina com jogadores pretos. Todo mundo sabe disso. Agora, a coisa chegou ao ponto do Hugo Souza dizer taxativamente que os próprios jogadores do Rosário pediram desculpas pela atitude da torcida. Olha a que ponto a coisa chegou. Agora, vê se a Conmebol faz alguma coisa. Não faz nada. Não faz nada. E isso vai continuar acontecendo o tempo inteiro, toda vez que qualquer jogador preto de outro país, de outra equipe, for jogar na Argentina. Não se faz nada, continua na mesma. Agora, olha a que ponto a coisa chegou, Candil. Os jogadores do Rosário se desculpando com o Hugo Souza. Olha, Regis, isso está beirando já há muito tempo o escândalo. E essa tal de Conmebol, aí, que é outra entidade, filhote da FIFA, que só pensa em fazer política e ganhar dinheiro, não toma providência nenhuma, porque é muito simples resolver isso. Você pega esses torcedores argentinos, que não são todos eles, tá? Que se revelaram na Copa do Mundo e abriram uma janela para o mundo inteiro ver quem é o torcedor da Argentina, esse ser baixo, esse ser que se acha melhor que os outros, esse ser que come espanhol e arrota em italiano, que se acha melhor que os outros, é esse torcedor que está aí, as imagens estão mostrando. Isso aqui, ó, essa pouca vergonha, esse desrespeito à pessoa humana. E desrespeito maior é o da Conmebol, porque, meus caros, é fácil resolver isso. É fácil, pune o clube. Como é que se coloca a ordem quando a torcida é desordeira? Punindo-se a instituição. É a única forma de você corrigir. Você não vai achar o RG dessa coisa aí que se acha um ser humano e vai botá-lo na cadeia, ainda mais na Argentina. Isso não vai acontecer jamais. Agora, a Conmebol sim tem a caneta e tem o poder para tirar ponto desse time, entendeu? Mesmo com os jogadores não sendo culpa deles, alguém tem que responder, e quem responde pela sua torcida é a instituição, é o time. E ponto final. Resolve de vez isso.
Isso está beirando escândalo há muito tempo. É uma vergonha humanitária o que acontece com isso. Escandaloso, Regis, e revoltante acima de tudo. Não, e eu vou dizer uma coisa para você e para você que está assistindo a gente. Se houvesse realmente a disposição de você resolver esse problema, muito simples. Bastaria que a Conmebol baixasse a seguinte lei: torcedor que for flagrado cometendo ofensas racistas, independente do resultado, é perda do jogo, é dado como WO, 3-0 para o time adversário. Resolvida a fatura. Resolvido o problema. Resolvido o problema. Porque, inclusive, com esse tipo de atitude, você faz com que a própria torcida identifique quem são esses canalhas e dê o devido corretivo. Porque enquanto o clube, o time, não for prejudicado por essa atitude canalha, mas é um só no meio da torcida. Não interessa. Então, o time e a torcida vão pagar por conta disso. Você pode ter certeza, meu amigo, minha amiga, vocês, todos nós que estamos aqui. Se baixar, eu sempre falo no Além da Notícia que eu seria o tirano, o ditador mais benevolente do planeta. E se eu fosse o ditador mundial, como por justiça eu deveria ser, é muito simples. Conmebol, a partir de agora, torcedor que for flagrado. E sabe o que acontece isso? A grande maioria é o torcedor que joga em casa. Porque ele se sente mais seguro. Não dá nem pra falar que é torcedor isso aí, né, Regis? Não dá. Isso é outra coisa. Partindo desse princípio, a gente já tem essa... Não. É torcedor sim. Tá lá no estádio torcendo pelo time dele. É claro que é torcedor. Não, nesse sentido sim. Não é. Não é o cara que sai de casa que vai torcer numa boa, você entende? Com aquela ética. Porque o torcedor ele vai lá pra apoiar o seu time. Olha, o torcedor, ele sai de casa, ele paga o ingresso e ele vai lá pra apoiar o seu time. Ele não vai pra cometer um crime. Ele não é um cidadão imbecil que sai de lá sai da sua própria casa, do trabalho, seja da onde esteja indo, pra cometer um crime, uma atrocidade dessa, ainda com tantas câmeras. Hoje a gente tem câmera pra tudo quanto é lugar, sabe que vai ser pego. Não, exato. Não, mas é muito simples. A Conmebol baixa a seguinte lei, ou a seguinte regra, como você quiser. O torcedor foi flagrado pelas câmeras, como está acontecendo aqui, ó. Foi flagrado cometendo ato racista, gestos, palavras, assim, tudo bem, deixa a partida correr, verifica as imagens, fala, ok, então vamos supor, eu professor, qual é o resultado do jogo? WO. Rosário Central perde o jogo por 1-0 ou 3-0, não sei. 3-0, que é para dar aquele saldo negativo. 3-0 e fim de papo. Cara, no dia que você estipular isso, acaba o xingamento. O que acontece? Os próprios torcedores de verdade retiram esse cara. Retira esse cara. É simples. Mandou lá, ok, acabou o jogo. Jogo encerrado. Vitória pro time que foi ofendido. Acabou. Esse cara nunca mais pisa no estádio, esse cara não sai de casa. Porque ele vai ser caçado pelos próprios torcedores do time dele. Exato, porque não tem outra... cara, não há outra alternativa a não ser isso. Qualquer coisa que não seja isso vai propiciar esse estado de coisas continuar o tempo inteiro. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga. É coincidência que isso acontece na Argentina? Acontece isso em tudo quanto é lugar. E acontece, inclusive, aqui no Brasil. Eu já vi, fora de brincadeira, veja bem, não é que eu ouvi falar,
Não é que alguém comentou comigo. Eu já vi no estádio torcedor do São Paulo chamando, gritando para um outro jogador negro, chamando o cara de macaco. Detalhe, o cara que fez a ofensa era preto. Peraí, como assim? É isso mesmo. Então, esse é um problema generalizado. Ó, Regis, o Anderson mandou aqui um superchat e perguntou, lembra do Tarzan e Chita que falou o presidente da Conmebol? Pois é, bicho. O exemplo ruim começa de cima. E quem deveria dar exemplo? Agora, a Conmebol, eu vou te falar, bicho, se a gente acha que a FIFA tem seríssimos problemas de ética e de roubalheira, Regis, é tudo fruto. eles não viram a Conmebol. É tudo fruto da mesma árvore, é o mesmo modelo. Só desceu um degrau. A FIFA cuida do mundo, sabe? Copa do Mundo. A Conmebol cuida de Libertadores. Mas é a mesma coisa, envolve interesses financeiros, como a venda de direitos, sabe? Politicagem para burro. Porque o presidente da Conmebol, que é esse paraguaio, que não fez nada desde quando assumiu, o que eles querem é fazer política para se reeleger, para ter o voto da Federação Chilena, peruana, da brasileira, para poder se eleger. É isso que faz, sabe? A Conmebol é um filhote da FIFA, com os mesmos vícios, com os mesmos defeitos e com o mesmo senso mafioso que a nave-mãe tem. Ó, meu amigo, se não entrar essa regra de perda de pontos, esse estado de coisas não vai mudar, infelizmente. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vamos pro outro assunto, que esse assunto aí me deixa... Ramirô. Ramirô, né? Ramirô. Agora, 1h46, olha o seu relógio novo, Regis. Que é um É relógio. em São Paulo. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, meu caro Candil. E já que nós estamos falando em relógio,